Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui com o tema da Lei Geral de Proteção de Dados e vamos falar aqui sobre o tratamento de dados. O que seria o tratamento de dados? Mas para isso, a gente tem que deixar claro aqui que estes dados podem ser tanto os dados no meio virtual quanto no meio físico. Então, assim, a LGPD se aplica apenas às empresas que possuem dados no meio virtual, dados pessoais? Não, ela aplica-se também às empresas, às pessoas físicas que usam estes dados no meio físico. Como exemplo, a gente tem aí escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, consultórios médicos, consultórios odontológicos, todos esses que tenham dados pessoais, tanto no meio físico quanto no meio virtual, deverão se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que é o tratamento de dados? É basicamente qualquer operação realizada com os dados pessoais dos titulares. Ou seja, com a coleta dos dados, os dados pessoais, estes serão manipulados pela empresa que os coletou até o momento em que serão eliminados. Dessa maneira, o tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais como as que se referem à coleta, à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Então, basicamente, o tratamento são todas as etapas que são empregadas com aqueles dados, seja uma simples transmissão daqueles dados para uma outra empresa, ou assim, a coleta já é uma forma de tratamento. A gente pode considerar que a coleta, após a coleta, é feita a análise e a classificação dos dados dentro de um banco de dados que a empresa irá criar. E com esse banco de dados, qual que será um outro passo de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados? O Data Mapping. O que é o Data Mapping? O Data Mapping nada mais é do que um mapeamento do ciclo de vida e do fluxo dos dados coletados pela empresa, ou pessoa que colete dados de clientes ou pessoas para o seu funcionamento, seja em uma empresa de vendas, um consultório médico, odontológico, dentre outros. Então, assim, o Data Mapping é importante porque ele vai classificar, vai demonstrar quais tipos de dados estão ali armazenados, como estão armazenados, em que fase que estão, como foi obtido o consentimento, dentre outras informações, se já foram eliminados, se estão em uso ainda, dentre outros. É importante destacar que para o tratamento de dados, o legítimo interesse do controlador somente poderá se fundamentar dentro daquela finalidade específica, ou seja, para que haja o tratamento, deverá ser fundamentado pelo legítimo interesse do controlador que buscou aqueles dados. Então, vamos pegar como exemplo aí. A empresa coletou os dados para quê? Para fazer uma campanha de publicidade, uma promoção. Então, aquele será o legítimo interesse do controlador que coletou os dados. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios, como finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas. Ou seja, os dados coletados no momento do tratamento deverão observar todos esses princípios, respondendo pela qualquer vazamento, respondendo por qualquer atitude ou ato realizado a respeito daqueles dados pessoais. O tratamento de dados ele poderá ser realizado apenas mediante o consentimento do titular ou para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em lei e regulamentos ou respaldados em contratos, convênios ou instrumentos, para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização. O que seria isso? Aqueles órgãos de pesquisa. Você recebe uma pesquisa do governo, então ele pode coletar sem consentimento, mas desde que seja anonimizado aquele dado.
quando necessário para execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte titular. Também será possível a realização do tratamento. A pedido do titular dos dados, também. Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Esse aqui é interessante. Vamos aí pegar a situação. Um crime foi cometido. Eu vou precisar do consentimento do autor daquele crime para poder abrir uma investigação coletando dados dele? Não. Nesse caso também o consentimento não vai entrar. Temos também para a tutela da saúde. O que seria a tutela da saúde? Basicamente é o que está acontecendo quando há uma pandemia e há aqueles exames para identificar quem está contaminado ou não. Então, nesse caso, os dados serão anonimizados pela LGPD, mas serão coletados sem consentimento do titular. A partir que ele faça o exame ali para detectar se ele está contaminado ou não, aquele dado já será coletado. E também para os demais serviços da saúde. Agora vamos falar sobre o consentimento. A gente falou aqui de como poderá ser tratado os dados, o tratamento poderá ser mediante as hipóteses citadas anteriormente. A primeira delas, a que mais é falada aí pela LGPD, é o consentimento. Então, o consentimento é necessário que seja obtido pelo controlador de dados, sendo realizado de forma expressa, ou seja, não pode ser dado consentimento de forma tácita e ele tem que ser específico. Não vale o consentimento genérico. Eu dei o consentimento, aquela empresa vai usar os meus dados de como quiser. Vamos supor, a empresa coletou lá, o controlador coletou os dados para usar uma campanha promocional daquela empresa que tem aquela finalidade. Ele não pode pegar aqueles dados e transmitir para um terceiro controlador, mesmo que seja da mesma empresa, para que possa também aplicar esses dados lá. Não, será necessário um novo consentimento. E até mesmo para transmissão de dados entre empresas, entre controladores, é necessário consentimento para isso. O consentimento de dados referentes a menores de idade, como no caso instituições de ensino, deverá ser realizado pelo responsável legal, seguindo as regras previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Deve-se destacar também que o consentimento deverá ser específico, como eu disse anteriormente, e ele tem que ser dado pelo próprio titular dos dados, não por terceiros, para que ele seja aceito e seja válido. A gente tem que destacar também que o consentimento não é simplesmente me adequei à LGPD apenas com consentimento. O consentimento é o primeiro passo. Depois, como a gente viu anteriormente aqui, a gente tem o data mapping, a gente tem a questão de banco de dados, a gente tem a questão da forma com que o tratamento é realizado. Então, para o tratamento de dados começar, tem que haver o consentimento. Não basta ter apenas o consentimento. O titular tem que ter acesso àquela informação e ser informado a qualquer momento de como estão seus dados. Se ele até quisesse identificar quem que é o controlador, informações de contato do controlador, isso muito se assemelha ao nosso Código de Defesa do Consumidor. A gente parar para pensar aí, essa questão de acesso a quem que é o fornecedor, isso está na LGPD também, porque o controlador ele tem que ser identificado a qualquer momento. E, por último, o ônus da prova, quanto ao ônus da prova do consentimento, este é do controlador, não do titular de dados. Então, quem vai ter que provar que houve o consentimento é o controlador que está fazendo aquele tratamento de dados. E como que funciona a coleta de dados? A coleta de dados pode ser realizada através de contratos que tenham lá o consentimento, aqueles aceites em sites, né? As plataformas online, você tem lá, você marca, aceito política de privacidade. Mas o mais comum mesmo é o termo de consentimento. Esse termo de consentimento pode ser adequado junto a uma política de privacidade, aonde, no caso, a política de privacidade é aquela onde vai determinar naquele site, naquele domínio ou naquela empresa do controlador quais dados serão coletados, para o que serão coletados e por quanto tempo serão tratados. Então é o mais comum. No caso, vai vir a política de privacidade e logo em seguida o termo de consentimento. É claro,
sendo feito de forma que foi dita anteriormente, de forma expressa, específica e clara. Não pode ser daquela forma assim, contendo vícios, com omissões, dentre outros. Nesse caso, tem que ser de forma expressa. E aí haverá a coleta desses dados. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo e tchau!